Então, hoje é dia 22 de outubro de 2021 e essa é uma entrevista concedida por Cristine Nunes Pujol Coitinho, estudante de nutrição da URGS, para os pesquisadores Cláudia Mausch e Carlos Eduardo Barzotto, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na mesma universidade. Eu vou ler então, Cristine, o termo de consentimento livre e esclarecido e depois vou te fazer algumas perguntas sobre ele. Tá? Ok. Essa entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar a interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura. E será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos parar a entrevista e, se for de seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre experiências nesse período da pandemia. Frente ao exposto, você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Eu concordo que seja revelada. Tá. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Então tá, Cristine, muito obrigado. Vamos iniciar então com as questões. A gente gostaria de saber o que mudou na tua vida e na tua rotina desde lá do primeiro vídeo, da primeira entrevista que tu fizeste. Nossa, bastante coisa. Na realidade, eu me lembro que quando a gente fez a primeira entrevista, eu ainda estava naquele processo de adaptação, né? O meu dia, na verdade. Eu tenho 2 filhos pequenos, então. E aí, esse ano, eu tenho o Victor, que começou a estudar. Então, além das minhas aulas, eu tenho que administrar as dele também. Administrar e ministrar. Enfim, não tenho prática nenhuma nisso, mas tô indo. E aí é o que está acontecendo agora. Então, assim, mudou um pouco isso. E eu ainda descobri, a minha filha Thalita tem 4 anos, eu ainda descobri esse ano que ela tem autismo. Fecharam o diagnóstico dela, ela tem uma dificuldade com a fala, ela tem autismo leve. Então, é mais uma coisa na minha agenda. Eu tenho que sair, eu faço consultas com ela 3 vezes na semana, com a fono e terapia ocupacional. E está sendo uma experiência muito boa. Mas mesmo assim, eu sinto a dificuldade, porque eu preciso me locomover, e aí eu vou de Uber, volto, porque eu não tenho coragem de pegar o ônibus ainda, e com ela, pequena, enfim. E a situação que a gente vive, higienização nos locais, assim, eu não tenho confiança. Então, a pandemia ainda, né, tá afetando de uma forma significativa, vamos dizer assim. E aí, e com a faculdade eu diminuí o número de cadeiras porque precisava pegar umas mais difíceis e eu ia precisar estudar mais tempo e em função de tantas coisas para fazer, e tem mais a bolsa que eu faço no IME, e aí é complicado, né? Mas assim, eu acho até que tá um pouco mais fácil. Apesar de eu ter mais coisas para fazer,
acho que a gente acabou se adaptando, né? Essa questão de reuniões virtuais, aula virtual, enfim, um novo mundo que se abriu e a gente está se adaptando. Acho que tá indo. A qualidade, eu não sei dizer se está boa, mas está indo. Bom, Cristine, e tu chegaste a ser infectada pela Covid? Conhece alguém que foi? Alguém da tua família, por exemplo? Então, essa questão é muito interessante. Eu estava assistindo um vídeo e eu falei do vídeo que da primeira vez que não, que eu tinha conhecidos e tal. Eu acho que passaram umas 3, 4 semanas depois dali eu tive Covid. Que coisa, não? Foi assim, é que na verdade eu sou separada e o meu ex-marido ele trabalha na Trisurb. E aquele monte de pessoas e fluxo total lá, ele na bilheteria, imagina. E aí ele veio nos visitar e foi algo rápido. Ele, eu tô com um resfriadinho, não é nada. Tá bom. Passados uns 3 dias, eu comecei a ter esse mesmo resfriadinho, né? Quando eu vi a família toda, tava. Minha mãe veio me visitar naquela época. E aí minha mãe teve, minha irmã, meu irmão, todos nós pegamos, né? E aí foi complicado. Mas ninguém ficou hospitalizado, ninguém precisou, a gente só isolou, né? Tomou os cuidados e, enfim, eu tive uns 2 picos muito grandes de falta de ar. É uma coisa terrível. E o cansaço, né? É uma gripe, imagina uma gripe, mas muito mais. Te deixa muito mais cansada, assim, muito mais desanimado que aquela gripe que a gente está acostumado. E meus filhos não sentiram nada, são crianças, né? E aí assintomáticos. E aí foi tranquilo. E o resto da família também, só cansaço mesmo, assim, nada demais. E algum de vocês, Cristine, chegou a fazer o atendimento médico? Tu disse que não foram hospitalizados, mas chegaram a ir ao médico? Como Isso. foi? Na verdade, não. Nós temos uma vizinha nossa, que ela é uma espécie de líder comunitária, ela trabalha na prefeitura aqui de Viamão. Então, o pessoal da saúde veio até a nossa casa e fez uma triagem com nós e tudo mais. Então, a gente foi meio que atendido em casa, assim. E aí, eles não deixavam a gente ir, porque como eu não tenho plano de saúde, eu iria pelo SUS, né? Só que ali, a triagem estava sendo muito mal feita aqui no posto, aqui perto. Tipo, tava todo mundo misturado. E eles falaram, olha, pelos sintomas vocês estão com a Covid, só que o ideal é vocês não irem, porque se vocês não estão, vocês vão pegar lá, porque tá uma bagunça. E aí eles vieram, fizeram os procedimentos em casa, foram da minha mãe também. E aí, no fim, a gente não chegou a ir pro hospital propriamente dito, sabe? Para fazer o atendimento. Foi todo em casa, assim. Mas vocês foram testados em casa, então? Os testes Sim, e atendimento. Tá é bom. isso. Tá bom. Não, legal. E, Cristine, a pandemia trouxe, assim, no geral, perdas para ti? Tu avalia como é que tu avalia isso? Eu acho que é relativo. Até comparado com outras pessoas, com outras situações, eu poderia dizer que não, sabe? Porque eu vi situações muito piores, né? Pessoas que perderam família, enfim, nós tivemos e todos nós estamos vivos, né? Então, eu só a compensar por este lado, eu posso dizer que tá ótimo, né? Mas, e questão financeira também, para mim foi tranquilo. A URGS tem prestado um auxílio muito grande e eu não tenho sentido grandes efeitos financeiros, né? Assim, a minha bolsa continuou, eu estou trabalhando em casa mesmo, estou recebendo normal. E então eu posso dizer que não. O que eu sinto que ainda é ruim, é a questão das aulas mesmo, sabe? Eu sinto muita falta de ir na sala de aula, de ir na biblioteca, pegar um livro, abrir ele, ficar lá um tempo, sabe? Essa questão de tudo digital às vezes me incomoda, eu sinto que eu não estou rendendo o que eu deveria, que eu não estou estudando como deveria. Interrupções a todo momento em casa, é difícil focar. Então, nessa questão do caso da universidade, eu posso dizer que eu sinto muita falta, que eu acho que tem um prejuízo, sim. A qualidade não é a mesma. Fazer uma prova onde eu posso consultar ela inteira não me deixa segura. Não é algo que eu goste, assim. É mais cômodo, sim. Minhas notas aumentaram, mas não significa que eu me sinta segura com isso, sabe? Então,
Eu acho que na questão da universidade eu diria que há um prejuízo. Na questão dentro do meu lar, com questões financeiras e coisas assim, eu acho que não tenho, não. E eu ainda tenho a oportunidade de estar direto com meus filhos, então, para mim, e essa parte é um benefício, vamos dizer assim, né? Uhum. Ô, Cristine, na primeira entrevista, vou aproveitar que tu falaste da questão das disciplinas. Tu falou Uhum. que teve algumas dificuldades para adaptar no início o ensino remoto. Apesar de tu estar achando essa diferença de aprendizagem, queria saber como é que está sendo essa adaptação para os horários das aulas, para os trabalhos, como é que tu está te organizando agora? Então, como eu havia falado, a questão da Thalita, ela tem as terapias dela, então eu tenho que sair. Às vezes é horário de aula. Fica gravada a aula, eu olho depois. Só que, às vezes, eu não consigo. A demanda é grande e eu não consigo ficar em dia com as aulas. Eu demoro muito para ficar em dia. Então, às vezes, eu faço como é. A gente faz, às vezes, de séries, né? De tipo maratonar. Eu não maratono séries, eu maratono aulas. Então, eu fim de semana, às vezes, eu passo sábado e domingo assistindo aula o dia inteiro, fazendo o que eu posso para tentar absorver, porque também não é aquela coisa, né? Aí eu faço isso. E ou à noite, às vezes dá uma acalmada aqui, eu assisto uma aula rápido, faço estudo dirigido, alguma coisa, alguma tarefa. Tenho conseguido entregar tudo no prazo, essa parte está tranquila. Mas, assim, eu tenho que. Os horários estão inversos. A universidade e eu estamos o sol e a lua, sabe? Tipo, a gente nunca se encontra. Então, e aí, vamos levando como dá. Se fosse presencial, jamais eu conseguiria fazer isso. Então, talvez isso seja bom, né? De acordo com o que eu estou vivendo agora. Mas é puxado. Uhum. E, Cristine, na entrevista anterior, tu comentaste sobre a questão da saúde mental, né, no teu ambiente familiar, que tinha sido impactada, né, aquela coisa do início do isolamento e da dificuldade de adaptação. Como é que vocês estão agora, assim? Como é que está a situação? Depois de passado um ano, né? Faz um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano que a gente se falou. Sim, o que acontece? A minha mãe, eu lembro que relatei que a minha mãe tinha mais dificuldade, né? Agora, em função dela estar vacinada, ela vem seguido, vê os netos, nós estamos vacinados, enfim. Eu, né? As crianças ainda não. Mas ela tá mais positiva, sabe? A questão financeira da minha mãe é muito diferente da minha, vamos dizer. Para ela ficou mais difícil, assim, porque ela tinha algumas coisas que ela fazia para ter renda e ela não tá fazendo. Ela é cozinheira, então ela cozinhava para fora, ela fazia muitas coisas e a demanda diminuiu muito, né? Então ela sentiu mais os efeitos financeiros do que eu e isso ocasionou ela ficar um pouco mais chateada também e o humor dela ficou bem diferente. Então agora ela tá um pouco mais equilibrada do que naquela época, vamos dizer assim. E para mim, eu não sei, eu passei por diversos momentos assim. Eu teve momentos que eu fiquei triste, teve momentos que eu fiquei feliz, que para mim tanto fazia, enfim. Foi uma sensação muito estranha, sabe? Hoje eu tô mais tranquila e eu tinha manias, eu não vou mentir para vocês, eu era uma pessoa que eu tinha manias em relação ao tempo. Ah, tal hora eu vou fazer isso, eu tinha um planejamento, eu sempre seguia minha agenda. Para mim, cumprir um horário era uma coisa muito importante, eu fazia. A pandemia veio para me mostrar que não dá para controlar tudo, sabe? Às vezes as coisas acontecem no meio do caminho, tu tem que mudar o plano, tem que mudar a rota, tem que mudar o horário, enfim, aceita que vai ser mais fácil. E eu tinha uma ansiedade, sabe? Por exemplo, eu tinha um compromisso amanhã, sei lá, 10 horas, nosso compromisso. Ontem, se fosse no modo antigo que eu tinha antes da pandemia, ontem eu já ia dormir com aquela ansiedade, eu já ia ficar mal, porque eu ia ter que, não posso me atrasar, ter que estar inteira amanhã pro meu compromisso. Hoje não, hoje eu já sei que é só amanhã, então um dia antes eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou dormir e amanhã eu vou ver isso, sabe? Eu tinha que ter um controle perfeito dos horários para que naquele 10h30 eu ia estar lá, sabe? Não precisa tanto, dá para fazer sem essa pressão psicológica, sabe? Sem ficar me cobrando demais. Então eu acho que a pandemia me trouxe essa tranquilidade de
tá, tudo bem, eu vou organizar, óbvio, mas eu não vou me deixar levar minha paz por causa disso, sabe? E, então eu acredito que a pandemia me trouxe um pouco mais de equilíbrio nessa parte. Ah, tudo bem, vai dar, e amanhã eu acordo e vou pro meu compromisso, tá tudo certo. Sem pânico. Que ótimo. Uhum. Tu relatou que tu tá no mesmo trabalho, né? Que é, como tu falou na entrevista anterior, de atendimento à saúde. Isso? E. Não, na verdade, agora, eu tô da matemática, né? Agora Ah, eu tô da tá. matemática. Isso. Essa bolsa que eu faço, eu trabalho no núcleo documental do Instituto de Matemática e Estatística. Então a gente teve que adaptar o trabalho também, porque na verdade eu deveria ficar com documentos, né? E aí eu não posso estar lá na URGS e, enfim. E aí a gente está fazendo algo digital. Né? Por enquanto a gente está só guardando notícias e arquivando coisas para a posteridade, né? É isso. E deixa eu ver aqui, vocês, como é que está a situação assim de Viamão agora, no município? Como é que tu avalia se vocês estão com bandeira vermelha ou tem mais relaxamento? Tem alguma coisa ainda fechada? Como é que anda a situação aí na tua vizinhança e no teu município? É complicado isso, sabe? Eu sei que em Viamão tá tudo aberto. Tá tudo funcionando normal, tá um relaxamento mesmo, sabe? Mas assim, eu ainda vejo que as pessoas, elas estão. Eu acho que chegou um ponto que tá um pouco melhor. Elas estão mais conscientizadas. O uso de máscara, o espaço da fila, dos locais, embora quase não tenha fila. Mas mesmo assim, eu vejo que tá melhor do que no início. No início era pior, assim, sabe? Mesmo que muita coisa tivesse fechada, tu ainda passava, às vezes, sei lá, uma lotérica, alguma coisa, uma fila que tivesse na rua, todo mundo bem juntinho, sabe? Agora não, agora tá melhor. Acho que todo mundo meio que se acostumou com isso. Mas, em relação aos meus vizinhos, é estranho. Eu acho pior ainda, porque eu acho mais negativo, porque parece que não existe, sabe? Pandemia. Eu vejo muita gente sem máscara, muita gente se visitando, ficando muito junto, muito, muito mesmo, sabe? Os filhos brincando um na casa do outro, sei lá, eu acho que ainda não é o momento, sabe? Não acabou. O fato é esse, não acabou a pandemia. Os cuidados são necessários e a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente sabe que é possível daqui a pouco acontecer uma nova cepa, sei lá, alguma coisa assim, e aí todo o trabalho que já foi feito até agora, que foi difícil, imagina ir por água abaixo por causa que eu tenho que levar meu filho para brincar na casa do amiguinho. Não precisa, gente, sabe? Vamos esperar mais um pouco. Sem precipitação. Então, eu acho que essa questão dentro dos bairros eu vejo como uma coisa negativa. Parece que não existe mais pandemia. E de fora deles, os estabelecimentos assim, órgãos públicos, eu ainda acho que está bem bom, assim, que tá. As pessoas estão conscientes e está funcionando, mas tá com bastante higiene, tu vê, sabe, a coisa acontecendo dessa forma, o protocolo realmente sendo seguido. Tem alguns lugares agora que vão começar a exigir a carteirinha, né, da vacinação, para tu poder entrar alguns estabelecimentos aqui em Viamão. Mas eu ainda não vi nenhum. Mas eu sei que o prefeito já andou anunciando nos grupos dos bairros que isso vai acontecer. Então é só uma questão de dias para começar, né? E aproveitando então que tu falou da vacina, tu, os teus familiares, os teus conhecidos conseguiram se vacinar? Sim, sim, já tomamos até a segunda dose. Minha mãe daqui a pouco já vai fazer o reforço da terceira, né? E foi muito bom enviar a mão em questão de vacina. Muito rápido. Eu lembro que comparado com Porto Alegre, nossa, eu ia demorar acho que uns 2 meses mais para ser vacinada. E aqui tava assim, correndo. Claro, eu não sei te dizer, não sei dizer para vocês se era porque tinha a oportunidade ou pessoas não estavam indo. Eu não sei. Mas eu sei que, pelos números, eu acredito que a maior parte da população foi vacinada, porque os casos diminuíram drasticamente aqui. Então, com certeza, as pessoas, elas foram, sabe?
Mas, claro, com precisão eu não posso dizer. Mas eu imagino que sim, assim. Foi bem tranquilo, a gente chegava, não enfrentava fila de muito tempo, era muito bom, foi muito bom. Ai, que bom. Queria só te fazer mais uma pergunta, só retomando uma questão ali das crianças, né? Como é que o teu filho mais velho está com que idade? 5, 6? O Vitor? Seis. O 6. Victor Tu tá com disse, 6. Uhum. tu disseste que ele voltou para a escola, mas ele está indo presencial ou ainda em casa? Na verdade, ele tá em casa comigo. Começou o presencial dele, eu não sei dizer se uns 2 meses atrás começou. E aí agora tá todos os dias. Só que em função das terapias eu acabei ficando com ele aqui. Porque a mãe acha mais fácil ela ficar com ele, porque a mãe tá com problema de coluna, daí ela teria que levar. Eu não ia conseguir tempo para levar e buscar, sabe? E é menos, o horário é reduzido, né? Então, mal larga a criança, já tem que buscar de novo, enfim. Daí ele acabou que esse ano ele vai ficar comigo aqui, como eu também tô estudando. E aí, março do ano que vem, sim, ele volta totalmente, né? Presencial, tipo, 100%. E eles não. E eles estão. Tu acha que eles estão os dois, né? Ele e ela estão adaptados assim nessa coisa, não sentem falta dos amiguinhos, ou como é que tá essa situação? Pois é, sentem. Sentem. Eu sinto que a Thalita até não, porque ela não foi ainda. Mas o convívio com os primos já traz uma questão social para ela, assim, sabe? E as terapias estão ajudando. Então ela tá bem, assim. E o Victor, não. O Victor, ele já. Eu vi que ele fica mais triste, ele quer estar junto, ele quer aprender de lá direto. Então, para ele é pior, sabe? Mas também, aí eu perguntei para ele: tu quer? A gente faz um esforço, tu volta. Agora ele, não, mas eu fico contigo agora e ano que vem eu vou. Eu, tá bom. E foi isso. E quais são as Meu tuas cachorro tá latindo expectativas? muito, né? Não tem problema. Quais são as tuas expectativas e as expectativas da tua família assim para o futuro? Depois a vacinação avançando, como que vocês acham que vai acontecer os próximos fatos? Quais são as expectativas? Então, eu acho assim, a minha mãe e eu, nós conversamos muito sobre isso, sabe? A vida não pode permanecer da forma que era antes, ela não vai ser igual, isso é certo, né? E nós vamos vacinar todos os anos, tá? Até chegar uma vacina que seja uma vez só, talvez a gente ainda tome 2, 3 doses, não sei, no ano. E eu acredito que a postura que a gente tem diante da vida, ela tem que ser mudada também. A gente não pode mais deixar muitas coisas para depois, a gente não pode deixar de trabalhar, deixar de estudar, pensando que um dia vai dar tempo, sabe? Depois eu faço. Não, eu acho que diante do que a gente viveu, o tempo é agora, é hora de trabalhar, é hora de fazer o nosso melhor, de poder fazer algo pelas outras pessoas também, de não viver só para nós mesmos e a minha família tá bem, tá tudo certo. Não, não é só isso, né? Então, assim, uma conscientização maior do estilo de vida, do que a gente quer, eu como quero trabalhar com a saúde, né? Então, assim, propor uma melhora nisso também, uma qualidade de vida para que nosso futuro seja melhor, para que onde a gente viva seja um lugar melhor, para que a gente tenha mais empatia, para que a gente possa realmente, de fato, fazer a diferença para as outras pessoas também. E eu acredito que o futuro ainda é um pouco incerto. Daqui a pouco eu não sei se vai surgir de novo algo que vai nos parar, né? Porque foi algo que nos parou. Esse vírus, algo que a gente nunca imaginou e que fez a gente pensar, né? O que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer para o nosso futuro e o que a gente vai prestar para esse mundo, na verdade, né? Então, eu quero poder voltar a estudar presencialmente, quero me formar, quero continuar estudando e quero poder retribuir tudo que a URGS me deu, né, de conhecimento, de apoio, de tudo que eu pude ter até nessa época, né, tão difícil que a gente viveu, que é a pandemia. Então, que a gente possa ter um recomeço,
mas com toda a força e fazer o nosso melhor, sabe? Porque e aproveitar todas as oportunidades de crescimento, de todas as formas, seja profissional, pessoal, e para fazer com que as coisas possam realmente ter valido a pena, todas essas mortes, todas as pessoas que não têm essa oportunidade que a gente tem de recomeçar, sabe? Acho que é um pouco isso. Ai, que legal, Cristine. E, e tu chegaste a ver, assistir a tua primeira entrevista? Tu chegaste a ver, como é que tu te sentiu? O que tu achou da experiência? Ah, eu vi, achei bem legal. Achei estranho me ver. Isso é bem complicado, hein? Tipo, me deparar comigo mesma. É um pouco estranho, né? Um pouco controverso, até porque é tão mais fácil, às vezes, a gente ouvir outra pessoa falando, né? É tão mais. Parece normal. Então foi. Às vezes eu fico pensando. Eu era o tipo de pessoa que passava rápido, até às vezes na frente do espelho. Eu nem me via muito, sabe? Então eu sentei, olhei e digo, ai, eu sou assim, nossa, que legal, né? Olha como eu tava me sentindo, que interessante, né? Me ver assim. Então foi uma experiência muito boa. Eu gostei, foi legal, interessante. Acho que todo mundo deveria ter uma sensação assim de se encontrar e se ver um pouco assim. E eu acho que mudei um pouco, sim. Não tem como não. Eu já não sou mais a mesma. Mas eu acho que eu estou um pouco melhor em algumas coisas e outros pontos ainda precisa melhorar. Mas foi muito bom, foi uma experiência bem interessante, sabe? De verdade. Que bom, Cristine. Tu tem mais alguma coisa que tu queira nos relatar desse período que passou, que a gente não perguntou, alguma coisa que tenha sido importante para ti, para tua família? Ah, eu não sei. Eu acho que de repente só o que eu posso compartilhar é essa certeza que fica, né, de que a gente precisa ter consciência, né, de que a vida ela é breve e de que a gente não sabe e não pode ter controle sobre todas as coisas e nem pelo dia de amanhã e que a gente precisa fazer o melhor hoje e às vezes uma coisa que é muito ruim pode ser transformada, né? A gente pode ter uma visão boa, a gente precisa aprender a ver beleza onde não tem, né? A ver beleza até na dor da gente, sabe? E ter como aprendizado. Esse período que eu tô em casa, muita coisa aconteceu. Eu tive esse diagnóstico da Thalita em relação ao autismo. É leve, mas é algo que te assusta. É algo que te meio que paralisa no primeiro momento, porque tu não sabe até onde tu vai conseguir fazer com que a vida dela seja normal. A gente sabe que a gente vive num mundo muito preconceituoso, né? As pessoas, elas são cruéis às vezes. E a gente já, pelos filhos, de uma forma geral, a gente já tem medo dos ditos normais, né? Imagina o autismo, né? Então, há um preconceito ainda muito grande, há uma barreira a ser rompida. E então foi difícil, mas eu tenho batalhado bastante com ela, tenho recebido muita ajuda e tenho recebido muitos conselhos e muita troca com outros pais também. E não é algo que não possa ser convivido, né? É uma condição, ela vai ser para a vida toda autista, mas ela tem uma chance muito grande de sair do espectro, o que vai possibilitar uma vida normal. Nem se sabe direito o que é uma vida normal, mas é isso, é uma vida normal. Na verdade, todas as atividades ela vai fazer, o céu vai ser o limite, ela ainda vai ser uma grande mulher e vai fazer história com o nome dela. Certamente ela vai ser genial em alguma coisa e isso vai gerar frutos muito bons, não só para ela, mas para as outras pessoas também. E o que eu puder fazer para batalhar para isso, eu vou. Para ajudar a saber esse traço de genialidade dela e aí trabalhar isso. Então a gente precisa ter essa noção, né? De que a vida ela é breve e é preciso ser vivida e é preciso trabalhar, nunca deixar de trabalhar, né? Estudar, é trabalhar, é sempre querer mais e conhecer e saber. E é isso que movimenta, é isso que faz a gente estar vivo, sabe? E faz valer a pena. Acho que é isso. Muito bom, Cristine, muito bom te ouvir.
Não sei se, Carlos, tu quer colocar mais alguma coisa? Não, por mim, tudo contemplado. Tá, então a gente, não sei, Cristine, tu fica à vontade também, se tu quiser. Não, eu estou bem. Tá bom. Então, eu só queria confirmar contigo, agora no fim da entrevista, se tu confirmas, então, a autorização que tu deste no início, utilização para pesquisa da tua entrevista, divulgação na internet da tua imagem, do conteúdo. Sim, eu confirmo, sem dúvidas. Muito obrigada. Então, a gente pode encerrar a gravação nesse momento.